Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz esteja no coração de vocês. Já amarrei jeguinho no sombreiro ali, viu, filho? Hoje eu estou aqui para que se possa esclarecer as dúvidas dos últimos acontecimentos, né? Tá gerando algumas dúvidas, né, Via? Sempre gerando dúvidas, né, Peregrino? Mas é importante que se faça, se enxergue, sente a necessidade dessa preparação. Foi por essa causa que conduzi o aparelho a exemplificar o acontecido. Mas e aqueles que nem chegam a ligar? É a falta de quem amparar, é a falta de quem cuidar, de quem acarinhar, de quem orientar. Por isso, a necessidade da preparação. É grandioso o saber daquele que está pronto para o amparo. E é assim que, ao cruzar o nosso tempo para o período espiritual, nós entendemos que lá nós vamos encontrar todas as barreiras e as dificuldades e ter a paciência de esperar o momento adequado para ser resgatado ou para resgatar um ente querido. E é isso que precisa ser compreendido, que o amor é a base e a sustentação da humanidade. Essas são ações inadequadas, desvairadas, desentendida, procurando alternativa para se envolver e correr das responsabilidades, é que traz a dor com mais intensidade. Entenda uma coisa, vocês podem desviar de um pedrisco, pode desviar até de um espinho grande, mas das obrigações assumidas não desviam. Vocês podem adiar, mas ela vai chegar. E para quê? O sofrimento lá na frente, por uma atitude ignorante que se toma. Precisa abrir o coração, precisa abrir o desejo do aprender. E precisa se sentir na obrigação de amparar os irmãos necessitados. Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz esteja no coração de vocês. Estou à disposição, filha. É importante dizer que o aparelho vai ter vai ser mais presente, viu? A espiritualidade vai conduzir as falas, as orientações. Vai dar abertura para aqueles que têm o medo, ainda cultivam o medo, para que se achegue e não se espanta da casa. O senhor está colocando isso em que dia? Iniciou, até que todos se acerte, se entenda. Para todos os dias. O aparelho é que não vai, o aparelho é que vai mudar, vai orientar mais, mas vai ser intuído e vai ser ouvido. Então aquela situação de afastar um pouco o aparelho... Já começou, filha. Começou. Vai voltar a ser presente. Não, filha. Vai se afastar. O aparelho vai ser conduzido ao dia dele, o dia de hoje. Esse é o dia que o aparelho precisa de participar. Certo. Então, segunda e sábado, não. Só quando é chamado, para que ele possa dar uma orientação. Isso pode ser feito. Mas ele não pode ir de livre e espontânea vontade. Compreendeu, filho? Certo. Entendi. Uma benção. Deus te abençoe, filho.
Nós estamos falando muito em preparação. Né? Essa preparação para alguns pode demorar, pode ser lenta? Ou depende da gente? Ô filha, o que mais depende na caridade é a boa vontade. E está sempre pronto. Se não tem os dons ainda desabrochado, filho, segue com o amparo, com a orientação, segue da forma que for necessário no ambiente de socorro. Compreendeu, filho? E sem perceber, acaba acumulando entendimento e equilíbrio e já começa a desabrochar os dons. Mas os dons, filho, não se espera que é do jeito que querem, é do jeito que tem que ser. É do jeito que veio e os compromissos que tem que ser assumido. Depende mais da boa vontade e do amor, né? Isso, filho. Tudo dentro dessa forma de entendimento tem que ter humildade e simplicidade. E para se ter isso tem que ter muita boa vontade, filho. Esse caso que foi exemplificado aí, da moça que pode estar usando entorpecente ou droga, não sei o que ela usa, geralmente se fala que quando a pessoa usa o livre-arbítrio para esse tipo de uso, fica difícil um tratamento. Existe solução para esse caso dela quando usa droga, assim? Ô filho, o primeiro passo é fazer com que ela entenda que ela iniciou inocentemente em razão de uma situação desconhecida. Ignorância do entendimento. Levou ela a se livrar de algo que ela não gostava, filho, que ela se amedrontava, mas acabou afundando ela em desespero e pânico. Tá compreendendo, filho? Então é preciso que ela entenda por que isso acontece com ela e por que levou ela a esse estado. Não é um trabalho fácil, filho, e nem um trabalho de mansidão. Inicialmente é um trabalho de muito desequilíbrio e muita raiva, que vai se tratar de um obsediador que está querendo conduzir ela ao seu encontro no plano espiritual. Dentro de uma casa espírita, de um trabalho de caridade, todas as funções são muito importantes e são necessárias. Né? Às vezes o trabalhador pensa que a função dele não é importante, mas todas são. E também não podemos esperar que chegue só o nosso momento de incorporação, porque não é essa a função primordial da casa. Não é isso, Pedro? A preparação da casa é para o atendimento de amor, filho. Não é a amostragem da espiritualidade que aqui chega, seja ela necessitada ou não, filho. Precisa entender que a humanidade tem o direito e tem a força, filho, de acreditar, de ter fé. A entender e a certeza que Deus existe e está do seu lado. Ele tem e ele pode, com as energias que possui, se concentrar na fé e em Deus e pedir uma glória e pedir um milagre da forma que se entende. Não precisa de amparo da espiritualidade e nem de amparo de outro. Porque é mais importante esse trabalho de amparo para que todos esses que faz parte, que tem mediunidade, que desenvolve os dons, possa compreender e receber as informações para conduzir um socorro adequadamente. É isso que precisa compreender. E a incorporação não é ilusório, mas é uma demonstração de como é a existência atual e a existência no plano espiritual. Que não vá iludido, porque lá precisa
de conquistar o merecimento. Aqui, o desejo de se superar. Existem algumas situações, algumas funções, tipo um passe, um ensinamento ali fora, uma leitura, uma conversa, um acolhimento, a água no final, certo? O perguntar se sobrou alguma dúvida. Isso é um atendimento muito importante ali fora. E talvez não aconteça como deveria, porque não existe alguém que fala, não, essa é minha função, não preciso esperar ninguém falar, vou fazer, certo? Então a gente vê que... Existem uns equívocos de entendimento de grandes proporções. Ninguém chega aqui pronto e preparado para a função da qual está incumbido. E isso precisa compreender. Precisa entender, cada um tem que fazer e exercer a função que está designado. Se é o atendimento, se é o individualizado, tem que vir. Aparelho foi designado para fazer as orientações da banda de fora. E é isso que precisa, para ter esse entendimento, essa orientação. Não é uma orientação profunda, mas é uma necessidade daqueles que não podem, daqueles que não entendem, daqueles que as dúvidas às vezes tiram ele do seu estágio emocional natural. E é isso que precisa. Aparelho vai perceber quando o outro aqui chegar e estar pronto para essa função. Mas o princípio básico tem que cada um conhecer e saber que a espiritualidade está trabalhando mais que todos juntos. Toda a sustentação de determinação de energias de amor é a espiritualidade que faz. Toda a determinação de amparo e socorro aos necessitados é a espiritualidade que está atuando. E é isso que precisa ser compreendido. As funções têm que estar sempre prontas para ser atendidos. E cada um daqueles que estão incumbidos com a sua tarefa precisa desse preparo com antecedência. Alguma dúvida? Irmão Peregrino, então, primeiramente eu queria muito agradecer a Deus, agradecer a Jesus e pedir a sua bênção. Deus abençoe, filho. Agradecer todo o seu amparo que você tem realizado, dedicação, o amor, o carinho, a caridade para conosco, nós que somos pequenos e estamos tentando aprender e desenvolver dia após dia. Então a minha questão, irmão Peregrino, é na questão da importância da disciplina, da constância, daquela dedicação da tarefa que Deus nos delegou a cada um de nós, para que nós não possamos nos perder no caminho e ser desviados. Então, a questão justamente é para que possamos triunfar na vida e poder adquirir os tesouros dos céus através do amor, da caridade, que é o que Jesus vem nos ensinando no Evangelho, a respeito sobre a disciplina, a constância e a perseverança no trabalho do bem. É isso, filho. Mas não só dentro da casa. As ações têm que ser em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer dia, filho. Que seja fonte de exemplos para aqueles que o conhece, que mostre para todos que Deus entrou no seu coração, que Deus mostrou mansidão e que Deus conduziu a que você tivesse uma sabedoria
mais intensa. E é assim que precisa ser feito. Cumprimento de suas obrigações faz parte o entendimento, faz parte a compreensão e faz parte a obrigação do socorro àqueles que necessitam. Ficou compreendido, filho? Compreendido. E, irmão, a gente se sente muito feliz assim pelo amparo que a gente tem recebido assim, e embora estejamos aqui aprendendo todos, vai ficar mais no meu sentimento do fundo do coração de gratidão por todos nós aqui, todo o pessoal que está acompanhando, e por seu amparo através do aparelho, através do médium José Carlos com a Rosângela, desse trabalho abençoado, ter beneficiado muitos de nós, tantos encarnados e desencarnados. Então, que Deus continue te amparando para que você continue nos abençoando sempre. Que Deus abençoe muito. Mas, meu filho, agradeça a Deus a oportunidade de aqui estar. Agradeça a Deus, que é Deus que proporciona isso, filho. Nós somos apenas servidores. Nós estamos à mercê da vontade divina. E quando conduzimos uma orientação, é para que se conscientiza que Deus existe, que Deus está lhe esperando uma ação de amor. Compreendeu, filho? Mas as bênçãos, quem derrama, as proteções, quem os dá, é o Criador. Rosa, quer perguntar alguma coisa? Não sei se lá que aconteceu. O que aconteceu na sexta-feira? Foi ter passado mal. A espiritualidade usou a pessoa, o desencarnado, para me trazer aqui. Eu queria entender um pouquinho o que aconteceu. Você não entendeu, filha? Mais ou menos. Porque eu não estava com aqueles pensamentos, pelo menos eu acho que eu não estava com aqueles pensamentos que foi falado. Aquele necessitado estava pedindo socorro ao você, filha. Ela estava em desespero e pânico. Mas quando você se sentiu abandonada, quando você se sentiu sozinha, que não podia contar com os seus, é que o desequilíbrio teu se acentuou. E para te proteger, aquele necessitado mostrou aonde que a dor é mais intensa e que a necessidade mostrou que a urgência no atendimento era daquele necessitado, para que você não valorizasse o que acontecia entre os viventes terrenos. Tudo isso se supera, tudo isso se cresce, mas o sentimento não pode ser abalado, principalmente quando te conduz a um equilíbrio emocional que pode te levar a um desfecho que depois vai ter muita tristeza para você estar presente. Precisa ter cuidado, que os oportunistas estão à procura de quem tem muitas energias. E as suas energias não é para a espiritualidade inferior, é para os necessitados. Esse sim precisa desses momentos da sua energia para que eles possam se superar e ganhar força e serem atendidos. Compreendeu? Tudo começou com um problema dela, pessoal, Isso, com a filho. família. Isso. Ela se sentiu abandonada
decepcionada e triste. Certo? Naquele momento, a espiritualidade inferior poderia usá-la para tomar uma atitude que ela pudesse vir a se arrepender depois de desencarnada. Isso mesmo, filha. É isso Então não mesmo. era eu que estava pensando naquilo. Você ficou num estado de tristeza e de abandono. A inferioridade, que está sempre à espreita de uma oportunidade, viu nisso uma oportunidade de te usar. Só que este necessitado precisava de você. Então, ele foi encaminhado para perto de você, para te pedir ajuda, para que naquele momento você parasse de se preocupar com você e começasse a se preocupar com o sentimento dele. E achasse assim, eu preciso ir ajudar ele, porque eu não estou conseguindo sozinha, certo? E foi por isso que você procurou ajuda. Não foi por causa daquele sentimento seu pessoal, foi porque você estava sentindo que alguém precisava de ajuda. É isso, né, Pereira? E foi acompanhada até aqui chegar. E já era até para ter acabado, porque o Luiz que estava aqui já queria ter ido embora, certo? Se ele tivesse ido embora e fechado a porteira, talvez eu falasse, ó Rosa, não sei, né? A Rosa já acabou, já fechou todo mundo, já estamos indo dormir, né? Mas não, quando você pediu socorro, eu disse, pode vir, porque tem até gente para ajudar. Então tudo foi preparado, né, Peregrino, para que aquilo acontecesse. Você trouxe, fez uma caridade para um espírito desencarnado, mas a caridade maior foi feita para você mesmo, porque você estava precisando de amparo naquele momento, certo? E precisava ser afastado daquela inferioridade que queria te dominar. E eu pensei muitas vezes antes de mandar mensagem para vocês. Eu mandava como, não dava certo, não dava certo. Os oportunistas é que estavam impedindo. Tirando, né? Ficava Tirando fora. tirando fora. Falei, vai ser a Rosana mesmo? Eu mandei. É onde que eu mandei. E tudo estava sendo preparado para isso mesmo. Né? E foi bom porque o espírito precisava ser conduzido, precisava de um apoio, foi dado, e depois você também precisava e também sofreu. Né? Se completou o trabalho que precisava ser feito, né, Pedro? Mas você foi umas ações totalmente renovadas, né, filha? É. De vez em quando é bom, né? Voltar, né? Voltar às origens. Compreendeu como as coisas devem acontecer, filha? É. Mas precisa de preparo de todos. Isso não pode ser só o aparelho. Todos que têm que ter esse entendimento, essa força, essa energia. Se não tem a visão, mas tem a sensibilidade que faz o mesmo para cada um. Mas precisa ter fé e acreditar. Deixa as coisas acontecer. E faça. E executa os trabalhos designados em prol da caridade, que tudo isso se esclarecerá. No sábado, Peregrino, um pouco mais cedo, o aparelho tinha me dito que era para eu vir participar do trabalho do sábado para poder ordenar o tempo, certo? Para que o tempo fosse bem dividido nas coisas que precisavam acontecer durante o horário. Né? Só que estou me penalizando. Eu disse, mas como é que eu vou ficar lá querendo me envolver ou botando ordem, né? E acabei não vindo. Você saiu, não participou, tá? Foi um erro. Ou tinha que ser assim? Não, isso foi pedido, filha. Isso foi pedido. Aparelho não pode ser dominante, filho. Aparelho não pode se mostrar com superioridade perante aqueles que aqui chegam. E é por isso que aparelho está sendo retirado. E é importante que quando precisar das orientações do aparelho, através da espiritualidade, que seja convidado e que seja dito qual o tema
da qual ele irá se explanar. E a gente percebe, Peregrino, que no sábado, se o aparelho está presente, se apaga as outras pessoas. E não pode, é por isso que não pode Acaba ser. o aparelho sendo o dominante. E todo mundo fica esperando o que o Zé Carlos vai falar. Por mais que se fale, não, o Zé Carlos fala, não, estou aqui. É que se pensa, filha, que aparelho quando fala, sempre a espiritualidade está ali orientando. E não pode pensar assim, filha. Porque às vezes é a opinião dele mesmo, né? E é por isso que ele fala, isso é minha opinião. E não é dessa forma que tem que ser entendido. Está compreendendo, filho? Sim. Por isso, ele precisa ser convidado e precisa pedir o tema que é desejado ser ouvido. Aparelho é que se prepare para aquele tema. Então eu tenho que vir, sim. Você precisa orientar todas as etapas, das formas quando tem alguém visitante, filho, ou quando não tem. Aí você dá os caminhos para não ter erros, né, filha? Não ficar perdido nada. Agora é importante que sempre diga, a força de cada um está nas energias. E as energias só são controladas através da oração própria, mas através de libertação do sentimento. Compreendeu? É aquilo que O pensamento em oração e pedindo através do amor que se instaure em si e nos demais. é a própria fé. Isso, filho. Aquilo que a gente estava dizendo antes, que está muito frágil, né? A fé. A gente acaba fragilizando a fé pela vida, não é? Às vezes pela falta de dinheiro, pelos problemas no emprego, problemas amorosos. Então a gente vai se fragilizando e vai esquecendo que existe uma força maior, certo? Que nos conduz, que nos orienta, que a gente só precisa procurar. Peregrino, eu queria entrar num assunto interessante aqui para todos nós também, que exemplificando da minha experiência, na última segunda que eu passei aqui sobre a sua orientação, sobre a sua ajuda, sua bênção, foi dito muitas coisas da minha vida presente, de vidas passadas, no qual eu senti que me auxiliou muito. A questão seguinte é que a gente só tem essas informações quando é de permissão de ordem divina, de ordem de Deus. Nenhum mentor, nenhum plano espiritual tem permissão de dizer, filho, a não ser quando a permissão é do Criador. Quando precisa de ser orientado para que aquele ouvinte possa entender muitos das situações em que atravessa, de rejeições, seja lá o que for. Aí existe a permissão divina. Mas cabe o ouvinte a abrir em novos caminhos, de novas formas, com execuções, incluindo intensamente a caridade, a humildade e a simplicidade. Irmão, baseado no caso aqui da nossa irmã Rosa, ela tem muita energia e os necessitados geralmente procuram ela para serem ajudados. Qualquer um de nós aqui, mesmo com energia um pouco desconhecida, eles também aproximam da gente pedindo ajuda, às vezes mesmo a gente não percebendo.
Aproxima. Mas ela não precisa ter influência da espiritualidade necessitadas. E nem da espiritualidade inferior. Basta ela compreender que ela é que aceita. Ela precisa rejeitar e impor. Tudo tem a sua hora e o seu momento. Não é da forma que a espiritualidade inferior acha que deve interferir. No dia a dia de cada um, quando bem compreendidos os dons, nada disso tem influência. Porque adquire o equilíbrio natural de não aceitar. A gente não percebendo que tem um irmão necessitado, desencarnado, pedindo ajuda. Como a gente ajudar ele? Em oração? Oração, filho. Uma oração direcionada àquele necessitado, da forma que está sentindo. Precisa pedir a Deus para que dê um caminho para ele, para que dê um entendimento, libertar dessa sensação ainda terrena, e que ele precisa olhar o caminho do amor que o espera. Essa mediunidade sensitiva, intuitiva, essas coisas que tem nome, mas que nem depende, não precisa nem título, né? É uma mediunidade, é um dom que a gente tem. Se mistura, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é um nome, outra hora é outro nome, mas acontece. Muitas vezes a pessoa sente uma tristeza, por exemplo, uma indisposição. Isso. Não é? Isso. Que você pensa. Arrepios, muito arrepios. Que você esqueceu. Tá? E daí, aquilo, você não rotula, não coloca que isso aí é um dom seu que está se manifestando. Você acha que é do seu organismo. E acha que às vezes é até perseguição de espírito, né, filho? Então, essa situação de poder conduzir sem ter certeza de que é um espírito. Tipo assim, isso aqui eu estou sentindo, não é meu? Não tinha nada. Como é que eu estou nessa tristeza agora? Essa tristeza não é minha. Deve ter alguém aqui perto de mim triste. Vou fazer uma oração para ele. Isso tudo mentalmente. Então, isso durante o dia pode ser uma coisa corriqueira. E faz com que não sobrecarregue. Para não chegar naquele ponto de falar, agora eu estou carregado. Por quê? Porque foi pulando, né? Vocês já perguntaram para o aparelho como ele fazia para ele adquirir esse equilíbrio que tem hoje? Vocês já perguntaram? Vivia sempre em oração, né? Filho. Falando até sozinho, né? Muita gente olhava e fala, tá doido. Mas é bem difícil isso, né? Porque aonde você chega é uma energia diferente. Cada pessoa que chega na casa da gente leva uma energia diferente. Vocês ouviram falar do Sale Grosso, filho? Sim, eu joguei sexta-feira. A cabeça de ar, já ouviram falar, filho? Tem. É pai João que fica com essas coisas aí, viu? Tem uma na entrada da minha casa, com sal grosso. A gente tem saudade do Pai João, né? Pai João, pai Joaquim, pai Sebastião. Eles têm essas coisas. Até minha Chica tem, viu? Tem. Compreendeu? Precisa aprender a orar, filho. Mas não precisa nem... Isso daí era uma forma que eles tinham para se livrar dos espíritos maldosos, sabe, filho? Mas se alguém chega na sua casa, você faz o benzimento, é a mesma coisa e até mais forte. Compreendeu, filho? Mas cria uma sequência de benzimento com a água benta e a cristalização do teu ambiente. Compreendeu, filha? É o suficiente. Irmão, aproveitando que a irmã Rosângela estava comentando a respeito que às vezes a gente sente desânimo, desmotivação por vários aspectos da vida, né? Independentemente, amorosos e tudo. Ou às vezes nem aconteceu nada e a gente já está com a vibração baixa, né? Nesses transtornos emocionais, psicológicos, psiquiátricos.
Assim, tudo tem a ver também com a espiritualidade. Não, filho. Geralmente não? Não. Existe uma coisa muito que você acaba se desequilibrando. Por quê? Porque o teu sentimento, filho, começa a se abalar e você começa a se vitimar. Não importa qual é o assunto, seja qual for ele. E quando você começa a se vitimar, você se inferioriza. A energia negativa tem um poder de detectar e te envolver. Compreendeu, filho? Mas só você pode permitir ou não permitir, filho. Não pode se entregar à tristeza. Não pode se entregar a um vício. Não pode se entregar a uma revolta. Compreendeu, filho? Então isso depende de cada um de nós. De cada um. É porque não começa pela inferioridade, começa por você. Isso mesmo, filho. A inferioridade se aproxima Eu porque aproveito. você baixou a sintonia, você baixou sua energia, ficou no mesmo nível dela. Daí é fácil dela chegar. Se você tiver elevado, ela não vai conseguir. Sim. Muito claro, muito claro. Ontem, Peregrino, tanto eu como a Rosa estávamos sentindo uma energia muito forte. Só que não incorporou. Não fez o transporte, ela percebia que estava perto de mim, mas não queria passar para que ela incorporasse e acabou se afastando. E ficamos com uma dúvida, se era um mentor, um protetor, ou se era um necessitado que não chegou. Tem como a gente saber ou não? Não é para saber. Ô filha, isso é muito comum. Às vezes um que desencarnou está perdido em desespero, numa aflição sem tamanho, filho. Ele está procurando um ponto de apoio. Está compreendendo, filha? Não significa que vá falar ou que vá se manifestar, né? Mas ele não tem permissão de invadir o encarnado. Mas passa a energia. A energia, sim, filha. A energia, ela influencia bastante. Você não pode se deixar. Compreendeu, filha? Imagina que aqui é um ponto de energia extremamente elevado. É que vocês não enxergam. Mas de longe se enxerga essa luz incandescente lá no arco. Compreendeu, filha? Então daí eles vêm procurando ajuda. Então naquele momento ali era melhor a gente ter feito uma oração. É o que tem que ser feito, filha. É o que tem que ser feito. A única arma forte, filha, para impedir esses ataques, como vocês dizem, filha, é a oração, é a fé, é o amor. É porque a gente não estava assustado, a gente estava preparado, né? Podia acontecer do jeito que fosse necessário, né? Mas não aconteceu, foi assustado, né? E ficou tudo bem. Uma pessoa passou ontem aqui e ela tinha uma energia muito forte também. E eu acredito que ela não, mesmo a gente ter feito o passe círculo, eu senti que ela não estava tranquilamente, que ela ainda sobrou uma energia nela. Né? Mas isso é dela. É, filho. Pelo próprio sentimento dela, ela fica nessa situação. Ela não tem o equilíbrio adequado para romper isso que ela traz com ela. É como se fosse um vitimismo que o senhor falou. É um vitimismo, filha. Mas é um vitimismo construído. Entendeu o que eu estou falando, filha? Faz parte dela mesmo. Ela fez daquilo muito grande. E agora não consegue afastar. Mudar. Mas depende dela. Depende dela. Não adianta. O dia que ela se entregar, se voltar, filho, se desligar desse sentimento, acaba-se essa sensação. Ela, filho. Mas talvez ela não consiga nomear, né? Às vezes ela não consegue, realmente, filho, ela não consegue. Como é que eu vou falar, filho? Discernir do que se trata, né, filho? De uma coisa ou de outra. Perguntar mais uma coisa mais
Então, antes para um pouquinho, a gente fala aqui a educação. Mais alguma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta, mas não sei se vai ter permissão de responder. É pessoal? Não, é da comunidade. Não, se fosse pessoal, ia dizer. Ontem foi convidado várias pessoas para fazer oração para esse menino que desencarnou. Fizeram oração, parece que foi muito bonito, teve muita gente. Como o menino desencarnou, isso trouxe alguma decepção para essa pessoa que participou, que eu sei que fez bem para ele, fez. Ele está precisando de oração muito. Mas teve alguém que participou, achou que isso não teve efeito? Pessoas participantes da oração? Não, filho. Mas entenda que a oração não é para beneficiar a vontade daqueles que estão fazendo orientação. A oração, filha, é para levar a libertação daquele problema que ele está sentindo, aquela dor, aquela angústia, aquele desespero. Compreendeu, filho? Eu até entendi dessa forma. É. Mas assim, eu queria saber se tem alguém que estava no meio que às vezes fala assim, isso não resolve. Você está querendo que o Peregrino adivinhe, é isso? Não. É uma curiosidade minha, até eu falei que talvez eu não tenha nem permissão para responder. O que acontece? A gente sempre, quando está em oração, para uma pessoa que está doente, a gente quer a cura, né? E realmente, quando acontece a passagem, a pessoa acha que curou pouco, né? Pedir a cura e ele morreu, né? Mas é aquilo que a gente entende aqui, que a gente pede que for melhor, né? Melhor, né? Se a passagem for a melhor solução, que ele consiga fazer e faz, né? Sim. Mesmo sabendo que é difícil para a pessoa que está naquele problema todo ali, o espírito dele devia estar muito acumulado, né? Deve estar, né? Porque é muito novo para compreender isso. Eu pedi aqui também, no momento que eu estava pedindo, não estava sabendo falar bem as palavras certas, sabe? Mas eu senti uma energia muito forte, assim, arrepiado, por tudo. Senti que estava chegando em algum lugar, mas eu não sei o que era. Porque às vezes a gente pedir a oração, Peregrino, é talvez até conduzido também, às vezes pelos familiares, né? Já desencarnados, que estão querendo aquela energia para ajudar aquele que vai seguir, né? Então, quando aqui a gente sente essa presença, não é de quem está indo embora, mas às vezes dos espíritos que estão lá perto, né? Precisando dessa força, né? Para poder seguir, né? Pode acontecer isso. Pode, filha. Pode. Mas nada é por acaso, filha. Nada é por acaso. E a hora não é negociada, não, filha. A hora que tem que deixar essa passagem ir para casa, filha, não importa como vai acontecer. Compreendeu, filha? É aquilo que Deus faz todas as coisas da melhor forma, que não existe bala perdida, né, irmão? Toda bala tem seu endereço, né? E não é Deus que faz, filho. É cada um que traça o seu caminho no momento que antecede a concepção, ainda em espírito preparado. Se vai executar é outra coisa, é o decorrer da existência é que vai se ver. Mas no momento que assume a responsabilidade é o próprio espírito. Mas estar ali, naquela hora, naquele momento, Era para acontecer. era para acontecer, mas também é livre-arbítrio. Ô filha, quando as coisas acontecem, não é a vontade. Até pode ser através do desejo mas não tinha que estar ali naquele momento, porque é daquela forma que tinha que acontecer. E o outro é só um instrumento, né? É, filho. Irmão, aproveitando e mudando um pouquinho o rumo, gostaria assim se o senhor pudesse dar uma explicação um pouco mais,
explorado assim pra gente que tem dificuldade de entender, assim. Principalmente estou falando, pensando assim, que eu tenho um pouco de dificuldade e insegurança para na hora do trabalho, desenvolver o exercício do trabalho tanto dentro quanto fora da casa. Você começar a diferenciar as energias, a mediunidade do que é seu e do que é do espírito. Esse exercício, igual a irmã Rosângela falou que o aparelho orava muito, pedia muita proteção de Deus. A melhor forma de... Qual é a melhor forma seria de se desenvolver? Seria, além da oração, teria algum outro método, assim? Meu filho, o desenvolvimento é o letrado. É a preparação, é o estudo, é o aprendizado. Esse é o desenvolvimento mais consagrado. Depois vai acontecendo com naturalidade. Você nem vai perceber que os dons já estão bem entendidos. Está compreendendo? Perfeito. Mas não quer dizer que você quer que isso aconteça agora, porque tudo tem a sua hora, filho. Tudo tem o seu momento. Não adianta antecipar, filho. Que a espiritualidade do amor, ela não antecipa nada. Ela simplesmente aguarda o momento desse acontecimento. É igual o nascimento de um ser humano, filho. Nada é por acaso. Se houve antecedência de alguma forma, se houve interferência, é porque aquilo tinha que causar dor de alguma forma, seja na mãe ou seja no pai, mas precisava ser daquela forma. O que não é aceito perante a espiritualidade bondosa, filho, é um impedimento da vida de um feto. E mesmo quando já participante dessa existência, alguém ser aquele que conduz à morte um outro semelhante. Mas não quer dizer que não era a hora dele, filho. Era aquela hora e era daquela forma. Mas quem o fez, quem o praticou, vai responder por aquele ato. Então, mesmo sendo usado como uma ferramenta, ele vai responder. Ai, filho. Compreenda uma coisa, a humanidade, ela está tendo todas as oportunidades de se preparar, de crescer, mas de crescer de forma harmoniosa, com amor, com respeito. Está compreendendo? Para que elas possam sentir a beleza que é a existência do plano espiritual. Como devemos reagir quando uma pessoa seja pondo a vida da gente em risco, ou ameaçando fisicamente, ou violentamente, correndo disso? Sem agressão, filho. E sem instigar a maldade. Se afasta. Se afasta. Morrer seria o melhor. Se tiver oportunidade, né, filho? Ô, Peregrino, alguém tem que ser um instrumento, mas necessariamente a pessoa, ele pode escolher não ser um instrumento. Nada é por acaso, filho. Nada é por acaso. Até a rebeldia de muitos que aqui faz parte do plano terrestre. Tá compreendendo, filho? Ninguém encerra a sua existência por causa de outro. Encerra a sua existência porque assim tinha que ser, filho. Assim ele escolheu. Muitas vezes até, irmão, ele assim,
pelo mal feito numa vida passada, está colhendo esses frutos nessa vida presente. Não é isso? Ou resgatando, né, filho? Eu me lembrei, Peregrino, de uma situação que a gente ia matar um animal, eu e o aparelho, e não conseguimos. E falamos sobre isso com a espiritualidade. E foi até um dos textos que foram ditados que falava sobre isso. Que a pessoa que quer fazer o bem não pode sujar suas mãos com sangue, né? Seja de animais, seja de humanos, né? E que já existiam pessoas já preparadas para matar os animais que iriam ser comidos, por exemplo. Então a gente não precisaria fazer isso. É isso, filho. Né? Então também na parte, voltando agora para essa parte humana, alguém já está predestinado a matar alguém, certo? Então não precisa outras pessoas fazerem isso, porque aquele instrumento já vai acontecer. Vai acontecer. Naquela hora, naquele momento. Porque ele, por ser um instrumento de causar a morte, ele não foi definido hoje. Ô, Fia, isso Ele é coisa... veio, né, preparando... Essas coisas assim é muito profunda, ainda não estão preparados para compreender isso. É importante se entender que a base alimentar da humanidade foi através da caça, filho. Porque não se tinha, não se conhecia. E das frutas nativas. Tá compreendendo, filha? Sim, mas eu até estou falando nessa parte do ser humano mesmo, de matar um outro ser humano. A pessoa que mata um outro ser humano, ele não vira um assassino de momento. Talvez ele já foi criado num ambiente desde criança, né? Já não teve um ensinamento religioso, então ele já se desviou do caminho, ele já foi conduzido a ter este caminho de bandidismo, de roubo, de não respeitar o próximo. Ele já vem sendo preparado para um dia ele ser um instrumento de causar morte. Ô, Fia, quando a rebeldia é grande, quando isso já é uma forma, Fia, de interpretação. Ele pode ser a ferramenta para causar aquele dano, mas ele não foi preparado para mudar os seus caminhos, para não sentir amor, para não ter compaixão, para não respeitar outro ser humano. Tá compreendendo, filho? E às vezes família, avó, tia, mãe, cria aquela criança uma revolta, uma raiva, incute nessa criança a raiva contra o pai, né? E essa criança cresce revoltado, chega na adolescência, é rebelde, segue por caminhos errados. E como quer que seja um bom homem, filha? Como quer que seja um homem respeitador? Que jeito? Então, e essa família que estava ali, não é porque o pai não quis criar, que o resto da família não tinha responsabilidade com aquela criança. Não tinha, certo? Mas, ao invés de seguir, conduzir para um caminho bom, acabou colocando ideias erradas na cabeça daquela criança. E depois, não se pode cobrar no futuro que vai ser esse adolescente. O que não ensinou, né, filha? Não passou um bom sentimento, né? E daí fica, eu sofro com esse meu filho, me dá muito trabalho. Mas ninguém assume o erro, filha. Tudo é os outros. Ninguém assume. Mas vai chegar a hora que vai responder por esses atos, por esses mal feitos. Isso, filha, não precisa criticar, condenar, porque a hora vai chegar e com a lei divina, filho, não se tem um pingo que não é observado e que não é limpo. O correio mais correto é o de Deus, né? Isso, filho. Não chega nunca a envelhecer rápido, né?
Mais alguma pergunta? Irmão, dando continuidade no que a Rosângela estava falando, atualmente a gente vê que o mundo assim está difícil de educar as crianças, as famílias. A gente fez a prece da família de abertura, as famílias estão todas desestruturadas. E assim, eu ainda sou jovem, namoro, tenho muita vontade de ter filhos, ter família e tudo mais. Eu queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho a respeito da melhor forma de encaminhar essa criança no caminho de Deus, de Jesus, da educação, do respeito, da harmonia. Primeiro os exemplos dentro de casa, filho. Primeiro os ensinamentos divinos dentro de casa. O pai e a mãe têm que ensinar, têm que educar, têm que conduzir o filho de uma forma que ele seja um bom homem no amanhã, com compaixão, com amor, com determinação e com a responsabilidade de conduzir uma família, uma nova família. O exemplo é o princípio. Mas o exemplo é o fundamental para os filhos e até pelas filhas. O mau exemplo é os caminhos errados. E quando se pratica os maus exemplos e impõe de uma forma rígida um bom exemplo, vem a revolta e vem a falta de respeito. Eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso, filho. E é isso que precisa ser compreendido. A igreja está por aí, não é por acaso. Ela ensina a semente do amor, ela ensina a existência do Criador, de Deus, do menino Jesus. Ela coloca um caminho de um sentimento mais profundo em cada um. Mas elas precisam também ter a sequência em casa. E que seja uma responsabilidade tanto dos pais como da criança aprenderem as coisas de Deus. E assim, filho, até a maturidade espiritual daquele ser faz parte da responsabilidade dos pais. É lógico que tem aqueles que estão compromissados com os desesperos e a desilusão de estar só, mesmo pequenininho. Mas isso não tenha dó não, filho. Se puder ajudar, ajuda. Ele pediu para isso. Ele precisa de resgatar um determinado compromisso de outras existências. Felipino, a gente tem vários filhos e acha que criou todos iguais, mas cada um é de um jeito. Por mais que a gente quis conduzir para um caminho de aprendizado e tal, a pessoa se nega, tá? E parece que acha que não é merecedor de uma coisa melhor, que tem que sofrer. Isso faz parte já da pessoa, coisa que ela trouxe e que ela vai ter que passar por isso? Os pais, filho, nos dias atuais, estão descompromissados com o amor de Jesus, com a fé. Eles não valorizam essas intenções. E aqueles filhos que chegam, seja pelo ventre ou não, precisa dessa imposição, essa exigência de conhecer Jesus, de conhecer o Deus, de ter respeito, de ter amor, de ter compaixão, de valorizar a família. Mas isso é de berço, filho. Isso é os cuidadores, que são os pais que precisam impor essa situação e exigir. Não precisa da violência,
desde pequenininho, se impondo, tudo se encaixa, filho. Tudo se segue. Tá compreendendo? Então, a pessoa parece que, por mais que teve uma vida e que foi conduzida num caminho de honestidade, de respeito, e sempre foi uma pessoa assim. Daí, de repente, ela conhece alguém que não tem esses princípios e ela muda. Ô, Fia, a hora que tem a oportunidade, faça essa questão. Essa aqui, isso é muito própria, é muito íntima, viu, Fia? Certo. Mais alguma questão para gravar? Não? Posso fazer a outra? Pode. Irmão, Felipino, então a minha última questão vem de acordo justamente em relação a isso. A gente estava semana passada aqui nos nossos estudos e pela intervenção do senhor que estava coordenando, nos deixou uma frase que marcou muito, que a gente ficou muito feliz em ouvir. E já chegou o momento da gente deixar de ser ovelhas e nos tornar pastores, né? Ou seja, deixar só de ser servidos, né? E buscar Proteger e servir o outro, justamente. Então, a prática do amor ao próximo e da caridade. Esse realmente é o alicerce que Jesus nos deixou, e o momento agora já pede muito dessa parte nossa de servir, né, aqueles que estão mais necessitados e sofrendo. É a finalidade do agrupamento dos encarnados e da espiritualidade para que se desenvolva pastores e se propague pastores. Ovelhas têm demais e precisam ser cuidadas, ser protegidas, ser amparadas. Pastores de boa fé, com amor, com determinação, sem o egoísmo, tem demais. E os pastores que realmente darão caminho para suas ovelhas são poucos. A grande maioria age de forma revoltosa, enriquecimento e tirando daqueles menos favorecidos. Aproveitando as oportunidades, né? São os falsos pastores, né, Via? Ok?